Olá, meu nome é Marcos Gabriel, sou aluno de Direito da Unifor, Universidade de Fortaleza, e hoje vim apresentar meu olhar ambiental. O tema que escolhi foi desmatamento das terras amazônicas. Vamos lá! Para começar a apresentação, vamos falar um pouco sobre o desmatamento na Amazônia, para que possamos nos aprofundar de vez no tema. Acredito que o desmatamento na Amazônia e em qualquer outra região não é um problema atual. Ele já perdura durante anos e pode-se dizer que vem desde os tempos antigos, pois para mim, de acordo com que o homem avança sobre a natureza tende a recuar, perder espaço. Desmatamento no Brasil. Desmatamento no Brasil, além de ser um problema ambiental, também é um problema histórico. Por quê? Como eu falei, veio desde os tempos antigos, vem se arrastando há anos e em crescente. Eu acredito que o primeiro desmatamento que existiu em terras brasileiras foi a exploração do pau-brasil, porque com a chegada dos colonizadores, descobrindo riquezas da terra, decidiram pela exploração do pau-brasil. E com o passar dos anos, foram criando outros tipos de desmatamento e exploração, que foi o caso da mineração, da exploração do café e do açúcar, trazendo dos anos passados até os tempos atuais. E vamos falar sobre desmatamento na atualidade. Como eu disse, com o passar dos anos, foi tendo uma crescente muito grande, em ritmo preocupante. Como podemos ver no gráfico ao lado, essas são as áreas da Amazônia desmatadas por ano. Vamos começar entre 2015 e 2016, que a área desmatada equivalia a 5.377 km². Como as medidas de preservação que existiam naquela época do governo, entre 2016 e 2017, teve uma decaída no desmatamento, e a área desmatada foi de 4.639. De 2017 para 2018 teve outra pequena queda, que foi de 4.571 km². Após esse período, o aumento do desmatamento cresceu desenfreadamente. De 2018 para 2019 foram 6.844 km². De 2019 para 2020 aumentou ainda mais, cerca de 34%, que foi 9.205 km². Aí fica a pergunta: o que aconteceu de 2018 para cá? O que aconteceu com as medidas governamentais tomadas de 2015, no tempo de 2015? O que houve? O que está havendo? Quais são as medidas que o governo está tomando ou não está? Vamos responder mais à frente. Mas antes, vamos falar das consequências desse desmatamento. Como falei, à medida que o homem avança sobre a natureza tende a recuar. E com o desmatamento, parte da fauna e da flora vão sendo perdidas. Com isso, as consequências do desmatamento são mudança de ecossistema, extinção dos habitats e até poluição. Extinção do habitat por quê? Porque à medida que a floresta vai sendo destruída, vai deixando de existir, esses animais, que por sinal, a Amazônia é onde abriga a maior biodiversidade do Brasil. Lá tem as mais variadas espécies que estão localizadas lá. Assim, com a perca da floresta, a diminuição da floresta, esses animais também não têm onde morar, não tem como sobreviver e acabam sendo extintos. Isso é outro problema que preocupa ambientalistas, preocupa especialistas e que é acarretado pelo desmatamento. Podemos ver agora nesse vídeo, tirado da reportagem da CNN, que é preocupante o estado de avanço do desmatamento no Brasil. Vamos dar uma olhada.
Floresta amazônica viveu seu pior momento em 2021 e atingiu o recorde de desmatamento dos últimos 10 anos. De janeiro a dezembro, foram destruídos mais de 10 mil quilômetros quadrados de mata nativa. Para se ter uma ideia, isso equivale a metade do estado de Sergipe. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que monitora a região por meio de imagens de satélites. Apenas em relação a 2020, ano em que o desmatamento na Amazônia já tinha ocupado a maior área desde 2012, a devastação em 2021 registrou um aumento de 29%. O estado do Pará manteve a primeira colocação no ranking dos que mais desmatam, com mais de 4 mil quilômetros quadrados devastados. Ou seja, 39% do que foi registrado em toda a Amazônia. Em seguida vem o Amazonas, seguido do Mato Grosso, Rondônia e Acre. A CNN entrou em contato com a vice-presidência da República, que está à frente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, para comentar esse resultado, mas ainda não obteve uma resposta. Pois é, como é falado no final da reportagem, é que não se tem uma resposta do governo sobre o porquê o desmatamento está no ritmo tão acelerado. Não se tem resposta sobre medidas, não se tem resposta sobre nada até agora. E isso preocupa. Mas qual a relação do desmatamento com o direito? Onde ele fere o âmbito jurídico? Como esse tema pode estar ligado ao direito? Então, existem previsões, convenções, leis que foram criadas para dar direito ao meio ambiente, com a finalidade de assegurar o espaço ambiental do país. Ou seja, com a finalidade de haver preservação desse ambiente. É o caso da Lei 9.605 de 1998, que contém o objetivo de punir a quem causa danos ao ambiente. E como podemos ver no artigo 38 dessa mesma lei, que diz: destruir e danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la como infringência das normas de proteção, gera pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Pois é, só por esse artigo mínimo, único, quer dizer, dentre outros que tem nessa lei, podemos ver que o intuito da lei é realmente preservar o meio ambiente, criar medidas e tentar frear o desmatamento dessas florestas e principalmente da floresta amazônica. O artigo 40, também na mesma lei, fala o seguinte: causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas que trata o artigo 27 do decreto número 99.274 de 6 de julho de 1990, independente da sua localização. Parágrafo 1º. Entende-se que as unidades de conservação e proteção integral, as estações ecológicas e biológicas, as parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Ou seja, como eu falei lá atrás, quando eu mostrei o gráfico das áreas de desmatamento por ano e fiz a pergunta de o que o governo está fazendo, e disse que depois iria responder essa pergunta, o governo simplesmente está abandonando, deixando de lado, o governo atual, até os dias atuais de 2022, está deixando de lado esses órgãos, está sucateando esses órgãos, cometendo um grande descaso. E a partir desse descaso está influenciando diretamente no crescimento absurdo do desmatamento amazônico. E o meu comentário sobre esse artigo é que é outro artigo que fala da preservação, pois, como eu disse,
o governo não está dando a devida importância e até mesmo está negligenciando o assunto desmatamento. Agora, uma pequena comparaçãozinha. Comparando a média de desmatamento acumulado dos 3 anos do governo atual com os 3 anos anteriores, o salto foi de 79%. Gente, 79% é uma porcentagem muito alta de desmatamento. Muito alta mesmo. Durante o período de medição do PRODES, entre agosto de 2020 e junho de 2021, desmatamento no interior das áreas protegidas representou 16,7% de desmatamento total da Amazônia Legal. Ou seja, gente, aumentando. O gráfico que eu mostrei era até 2020. De 2020 até 2021 teve ainda mais aumento, que foi esse 16,7%. E o governo não está fazendo nada para proteger. Por mais que haja leis como essa da 9.605, se ela não tiver um devido respaldo do governo, uma devida atenção, ela enfraquece. Por mais que ela tenha as melhores intenções possíveis, ela enfraquece. E mais uma vez eu digo, meu comentário é: o governo atual negligencia, porque corta as medidas dessas organizações, deixam elas de mãos atadas, sem poder reagir ao desmatamento ilegal. Isso preocupa. Algumas notícias que saíram recentemente, dentre esses últimos anos, 2021 e 2022. Essa notícia é do final do ano. Governo Bolsonaro consolida projeto de destruição da Amazônia. Segundo mostra a imagem, desmatamento em quilômetros quadrados equivale a 10 cidades do Rio de Janeiro, ou a 1,6 milhão de campos de futebol. É uma área muito grande. Equivale a 10 estados. Por mais que sejam iguais, são 10 estados. É uma área muito grande, muito preocupante. E o governo não está nem aí. Está deixando de lado. Problemas ambientais, não só o desmatamento, é de se preocupar, porque mais lá na frente a sociedade vai pagar, o brasileiro vai pagar. Entendeu? Então, o governo, que é o poder maior, entre aspas, devia sim se preocupar, devia sim tomar consciência e colaborar com medidas de preservação do desmatamento. Tem um gráfico bem explicativo aí dos últimos 10 anos. Como eu falei, peguei de 2000, no começo, no gráfico lá das áreas desmatadas por ano. Eu peguei o gráfico de 2015 a partir de 2015, mas nesse aqui tem um gráfico de desde 2012. É uma baixa, teve aumento em 2013, voltou a baixar em 2014, em 2015 subiu, em 2016 teve uma subida também em certo período, baixou novamente em 2017, baixou mais ainda, 2018 teve um aumento e nos últimos 3 anos, que pelo governo atual, teve esse aumento. Esse gráfico é baseado até dezembro de 2021. Não está com muito tempo não. E já estamos em março de 2022. Com certeza deve ter aumentado alguma coisa. Porque com a falta de apoio aos órgãos de proteção ao meio ambiente, e ainda mais que ele vetou a fiscalização desses órgãos, o desmatamento ilegal deve ter crescido ainda mais. Então 2022 deve estar muito maior do que isso. Gente, são quase 15 mil metros quadrados desmatados, se já não tiver chegado.
é um assunto que preocupa, que precisa ter medidas a ser, precisa ser tomadas medidas pelo governo. O governo tem que se conscientizar que o meio ambiente também é muito importante para a sociedade. E aí algumas visões de alguns especialistas da área, né, que atuam no meio. Márcio Astrini diz o seguinte: na Amazônia é muito mais barato você combater o desmatamento do que fazer replantio. A Amazônia é um lugar de difícil acesso e a reposição florestal ocorre depois de décadas. A perda ali, principalmente dentro de áreas protegidas que não tem mais retorno. Há perdas ali, perdão. O que Márcio Astrini quis dizer é que, por mais que replantem as árvores, elas só vão estar no tamanho que elas estavam no momento do desmatamento daqui a décadas, ou seja, vai demorar muito para replantar e reflorestar toda essa área desmatada. Ou seja, é muito mais fácil preservar do que destruir para replantar de novo. Isso é que Márcio Astrini quis dizer. Outro especialista, que é a Adriana Ramos, que é diretora das políticas públicas do ISA, disse o seguinte: nenhuma taxa é inaceitável, quando se sabe que mais de 90% do desmatamento é ilegal. Taxa nenhuma pode ser aceitável, por mais baixa que seja, e no momento todos estão altos. E se deve fazer sim a preservação, pois o desmatamento, grande parte dele, como diz a diretora, é ilegal. Outro é Maurício Voivodik, que diz: se o governo federal não modificar profundamente sua postura em relação ao tema, o desmatamento tende a crescer ainda mais no próximo ano, fazendo com que o país retroceda 30 anos em termos de proteção à Amazônia. Como eu falei, essas reportagens foram tiradas no final de 2021. Já estamos em março de 2022. Preocupa muito. Como deve estar a situação hoje? Entendeu? E como ele diz, com esse desmatamento desenfreado e crescendo de maneira absurda, podemos retroceder. Gente, nenhum país quer retroceder, não. O país tende a... O objetivo de um país é desenvolver. Mas como vai desenvolver nessa área de meio ambiente se não tem apoio do governo, que é o principal órgão que devia estar de olho nisso? Entendeu? Fica a minha indagação. E, professora, é isso que eu vim mostrar aqui sobre o desmatamento. Meu olhar é esse, que devia sim ter o apoio do governo, que o governo devia se preocupar mais, estudar mais medidas de preservação e voltar sim a apoiar os órgãos que cuidam do meio ambiente, deixar eles trabalharem sim para que tentem recuperar pelo menos o mínimo ou preservar o resto que ainda tem do nosso maior ecossistema, que é a floresta amazônica. Com isso acaba a minha apresentação. Obrigado a todos que assistiram e até mais. Vamos cuidar do meio ambiente.